A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Salomão. E juntos nós vamos comentar a lição de adultos de número 10. Lição que tem por data 10 de março de 2024. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, Congregação de Boa Esperança, dirigida pelo pastor Georgen Silva. E desta feita estaremos comentando a lição do número 10 da CPAD, lição de adultos, que tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho, e aí você vai estar recebendo em primeira mão todas as videoaulas que aqui forem gravadas. Nós gravamos com bastante antecedência a lição que será dada, para você ter um tempo aí para estudar, para assistir os vídeos e assim chegar com mais firmeza em sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nós falamos já na lição de número 9 sobre a primeira ordenança, que era o batismo. E desta feita estaremos falando sobre a segunda ordenança da igreja, que é a ceia do Senhor. O texto se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, versículo 26, que diz: Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E a verdade prática vai dizer que a ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Glória a Deus. Você estará em sala de aula, juntamente com seu professor, se você for professor também, estará falando sobre a leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. E na introdução, o autor vai falar que, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre três perspectivas. É interessante a gente comentar aqui essas três perspectivas que o autor nos fala, que é a perspectiva, a primeira, um olhar para trás, um olhar do passado, onde contempla Jesus Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. A segunda, um olhar do presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E a terceira, com um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então é um momento de comunhão, um momento de encontro entre os irmãos, comunhão da igreja, onde nós podemos contemplar essas três perspectivas. Perspectiva passada, o sacrifício de Jesus Cristo presente, o momento em que nós estamos vivendo de arrependimento, de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, e a expectativa vindoura do futuro, quando Jesus Cristo voltará mais uma vez para assim levar a sua igreja. Amém. Deus abençoe a todos com bênçãos, muitas bênçãos dos céus. O primeiro tópico da lição tem como tema a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O primeiro ponto tem como tema a tradição romana. Então, vai apontar aqui para o período romano, a tradição romana. Ele diz assim a lição: o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Que elementos são esses? Isto é, meu corpo, este cálice, meu sangue. Cada um desse, por exemplo, isto é meu corpo, Lucas 22, 19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22, 20. Esses são os elementos, certo? Se referindo à ceia. Assim, segundo esse entendimento, durante a cerimônia, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Vocês estão vendo na visão romana. Se convertem no corpo de Cristo.
Quer dizer, esse ensino é conhecido como transubstanciação. Quer dizer, há pelo menos dois problemas com essa visão romana. Dois problemas grandes. Quer dizer, com essa interpretação. O primeiro é de natureza lógica. Por que lógica? Diz aqui, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente. E, portanto, não poderia estar fisicamente no pão. Como ele estava presente, quer dizer, o pão não ia se transformar ali no corpo, porque ele estava presente. Esse é um dos problemas sobre essa ótica aí, certo? Ele diz aqui, estava presente. Não poderia estar fisicamente no pão, e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Então, esse pensamento está totalmente ilógico. Lembrando que é o pensamento e a visão romana, certo? Por outro lado, entende essas palavras de que a forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se refere a uma porta literal. Não. Ele não está dizendo, eu sou a porta. Está dizendo que ele assumiu a forma de porta? Não. Ele não está dizendo isso de forma literal, mas de forma espiritual. Ele é a porta, ele é a única porta, ele é o único caminho, ele é a vida eterna. Então, não está dizendo aqui de forma literal. Então, na visão romana, ele diz que o pão se transforma no corpo de Cristo. E ali o cálice se transforma no sangue de Cristo. Essa é a visão na tradição romana. Amém. Na palavra de Deus, nós vamos ver também algumas figuras de linguagem, né? E uma das figuras de linguagem muito utilizada é a metáfora. E isso que Jesus fala, é uma metáfora, né? Comparando o seu sangue ao vinho e a sua carne ao pão. Né? E aí, como o nosso professor Salomão falou, na tradição romana, até os dias de hoje se pensa dessa forma, né? E é chamada de transubstanciação. E agora nós vamos falar na tradição protestante, segundo subtópico. Né? O protestantismo veio após a reforma protestante, né? Ali em 1502, se não me engano, né? Mais ou menos isso aí. E na reforma protestante, Martinho Lutero, né, que encabeçou essa reforma, e aí tirou algumas ideias, alguns pensamentos que tinha anteriormente na Igreja Católica. Né? Mas na tradição luterana passou a divergir nesse ponto da ceia do Senhor sobre a carne e o sangue de Cristo. Né? Porque divergiu da Igreja Católica quando negou que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. O protestantismo já não pensa dessa forma, mas o protestantismo fala, né, contudo, como o autor fala aqui, afirma que o corpo de Jesus Cristo está no pão, né, está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Né? A transubstanciação na Igreja Católica, Igreja Romana, dizendo que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus é o pão e o vinho, e a consubstanciação na Igreja Protestante, né, dizendo que não é, mas o corpo está, né, no pão. O corpo de Jesus está no pão. Então, como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar, né, por completo da tradição católica. Então, houve essa separação, essa divisão, a reforma protestante, mas a Igreja Protestante ainda pegou algumas ideias, alguns entendimentos que a Igreja Católica tinha a respeito de algumas tradições e trouxe, assim, em parte, para a Igreja Protestante. O terceiro ponto do primeiro tópico ainda tem como tema a posição pentecostal. O que a gente vai ver agora é a posição da igreja, a posição pentecostal. Ele diz assim, a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Essa é a visão romana, certo?
Não, de maneira nenhuma, certo? Então, essa é a visão deles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Ele simboliza, é um ato simbólico, certo? O corpo de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais, certo? Também simbolizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Que aspecto memorial é esse? Quando ele diz no texto, ele diz, em memória de mim. No próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre isso, em memória de mim. Então, todas as vezes que a gente se junta para comemorar a ceia do Senhor, é para lembrar que Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele não se encontra lá, ele ressuscitou em memória de mim. Certo? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Então, o sentido da ceia é esse, é para quem está em comunhão com Deus, está em comunhão com Cristo, está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se refere à comunhão, está em perfeita ordem com Deus. Então, nesse sentido é que alguém pode participar da ceia, cear em comunhão com Deus. E o texto diz, aqueles que ceam indignamente será culpado do corpo do Senhor. Por isso que ele manda a gente examinar-se a si mesmo. Certo? Então, em memória de mim, em memória de Cristo. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, a posição pentecostal é essa. Um resumo desse primeiro tópico diz assim, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Não é em corpo presente, mas espiritualmente presente. Esse é um resumo do primeiro tópico da nossa lição. Amém. Partindo para o segundo tópico, nós estaremos falando sobre o propósito da ceia do Senhor. Então aqui nós vemos 3 subtópicos, e nesses subtópicos nós vamos falar sobre o propósito da ceia do Senhor, apontando para os 3 tempos, né? O passado, o presente e o futuro. Não nessa ordem necessariamente, né? Mas estaremos falando sobre o passado, o futuro e o presente em cada um desses tópicos sequencialmente. Né? E o primeiro é celebrar a expiação de Cristo. A expiação de Cristo foi quando ele pagou, né, pelos nossos pecados, morreu por nós. Essa é a expiação. E nós celebramos porque nós deveríamos estar mortos, né? Segundo a palavra de Deus, que fala que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz por cada um de nós. Foi a expiação de Jesus Cristo na cruz por todos nós. E ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Né? Aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então estamos anunciando aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. É por isso que nós celebramos este momento, celebramos a ceia do Senhor, né? Porque foi uma ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja. E assim nós lembrarmos desse momento, lembrarmos daquilo que ele fez por cada um de nós. E assim levarmos esse entendimento, né, esse conhecimento da palavra de Deus para outras pessoas. Nesse caso, a ceia aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Glória a Jesus. Por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Portanto, então, nós celebramos, né, na ceia a vitória de Jesus Cristo na cruz. A vitória que Jesus Cristo deu a cada um daqueles que aceitam e o reconhecem como seu único e suficiente Salvador. O segundo ponto vai nos falar sobre proclamar a segunda vinda de Cristo. É bom lembrar sobre a segunda vinda de Cristo
Vamos falar da segunda, mas como é que foi a primeira? A primeira foi quando Cristo veio e morreu em morte de cruz, mas ressuscitou. Essa é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é quando Cristo vem a buscar a sua igreja, ou arrebatar a sua igreja. Certo? Então, essa é a segunda vinda de Cristo. Então, a ceia do Senhor também vai lembrar sobre a segunda vinda, onde você vai encontrar 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Uma vez, conversando com uma pessoa, uma jovem, ela disse que na igreja dela, o pastor ensinou que não precisa fazer a ceia. Não precisamos, isso foi para antigamente, mas ele esqueceu de um texto como esse, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, todas as vezes. Então não só foi para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, não, é para o dia de hoje também. Foi uma ordenança do Senhor, que foi o culto de Santa Ceia, que ele deixou ordenado, o batismo em águas e o culto de Santa Ceia. Foi uma das ordens do Senhor que deixou para que seja realizada. Então, tem igreja que não realiza, mas por ignorância espiritual mesmo. Certo? Então, proclamar a segunda vinda do Senhor. Certo? Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Então, quando a gente perde a esperança da vinda de Cristo, a igreja fica secularizada. Ela fica dominada pelo mundo e perde a esperança. Mas a nossa esperança tem que estar firmada em Cristo Jesus. Ele disse que ele vem sim. Devemos estar pronto para encontrar com ele na glória. Certo? A igreja, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olho no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olho no futuro, esperando e ansioso pela sua segunda vinda. Ele espera ansioso pela sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrino nessa terra e que a sua pátria não é aqui. A gente está só passando um tempo aqui, só uma chuva, com a obrigação e o dever de pregar o evangelho a toda a criatura. A gente sabe, tem a certeza, uma certeza absoluta. Cristo vem ou a gente vai. Isso está determinado já por Deus. Não tem como fugir disso aí. Então, a proclamação da segunda vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo, ela também é proclamada na Santa Ceia do Senhor, irmão. Amém. Glória a Deus. E o terceiro subtópico, vamos falar sobre celebrar a comunhão cristã, a comunhão entre os irmãos. E, como o autor fala, que um dos motivos, uma das razões que fez o apóstolo Paulo escrever a sua primeira carta aos Coríntios era exatamente a dissensão entre os irmãos, a falta de comunhão, as intrigas, as dissensões que estavam acontecendo no meio da igreja do povo em Corinto. E aí a gente vai ver que esses problemas, essas dissensões, se alastraram dentro da igreja até chegar no momento que é exatamente para celebrar a comunhão, que é o momento da Santa Ceia. E aí o apóstolo Paulo vai falar na sua primeira carta, aos Coríntios, no capítulo 11, e vai tratar exatamente desse momento de falta de comunhão, de falta de união na Santa Ceia. E aí a gente vai ver que aquele clima de comunhão, de fraternidade, deixara de existir. Está escrito lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a comunhão era algo que deveria haver, que deveria estar acontecendo entre os irmãos. E o apóstolo Paulo ele é bem enfático ao falar isso para o povo, os irmãos ali em Corinto. A gente vai ver lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que vai falar exatamente sobre a sua primeira carta, que ele
ficou sabendo que os irmãos ficaram tristes pelas duras palavras de Paulo em sua primeira carta. Mas essa dureza, essa maneira que o apóstolo Paulo interviu entre os irmãos em Corinto sobre essas dissensões foi necessária para que eles pudessem mudar. Então, na sua segunda carta, ele já começa a elogiar os irmãos da igreja em Corinto, porque eles estão mudando o pensamento, mudando a forma de agir, e a comunhão entre os irmãos passou a ter uma melhora significativa. E aí vem o elogio do apóstolo Paulo, né? E a dissensão, ela não deve haver espírito de divisão, não deve acontecer isso no meio da igreja, no meio dos crentes, né? A celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido, né? Então, por isso que quando nos ajuntamos para comer, o apóstolo Paulo fala, né? Esperai uns pelos outros. Porque a Santa Ceia era um momento onde eles celebravam a comunhão, mas também era um momento de fartura, um momento onde eles comiam, se alegravam entre eles. E aí acontecia de uns chegarem primeiro, não esperar pelos outros, comia, alguns ficavam sem comida, né? E o apóstolo Paulo vai bater de frente contra essas coisas, né? Para que a comunhão realmente possa reinar no meio da igreja cristã. Amém. Vamos ver agora. Tópico 3. Tópico 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. Vamos ver que modo era esse. Como era que se celebrava a ceia do Senhor. O primeiro ponto é o que é participar indignamente. Vai falar o que é, como é que alguém participa da ceia do Senhor indignamente. Indigno. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. A gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Paulo adverte a igreja de Corinto sobre participar da ceia do Senhor indignamente. O que é uma pessoa indigna? A pessoa culpada. A pessoa que não estava na presença do Senhor, que cometeu iniquidade, que pecou, que fugiu da presença do Senhor, e ao mesmo tempo ela participa da ceia do Senhor. Ele fala aqui, está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor de maneira desordenada, sem ordem, sem preceitos, longe da comunhão do Senhor. E ele é claro, ele diz, será culpado do corpo do Senhor. Culpado. Vai fazer parte da culpa do corpo do Senhor. Então ele adverte sobre isso aí. Adverte claramente. Diz assim a lição, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comia mais do que os outros, e de maneira irrelevante, quando se embriagavam também. Então, desordenados, sem respeito, de toda maneira, de todo jeito. Isso também está dentro desse contexto indignamente. É preciso, quando alguém vai participar da ceia do Senhor, fazer uma análise. Por isso que ele disse no texto, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. As pessoas gostam mais de julgar as outras pessoas, mas o ideal é julgar-se a si mesmo. Quando a gente não julga, aí sim está dentro dos preceitos do Senhor. Quando a gente julga os outros, a gente está fugindo da presença do Senhor. Então, participar indignamente, ele é claro dizer, será culpado do corpo do Senhor. Então, tem que o homem examinar a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor. Amém. O segundo subtópico vai falar uma celebração reverente. E aqui o autor vai falar sobre algo bem interessante, né? Que se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, né? Pelo fato de que ninguém é digno, né? Então a gente vai ver o texto falar, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor
indignamente, né? Aí ele vai se referir ao ato de comer indignamente, né? Por ser um advérbio. Mas se ele tivesse usado um adjetivo, aí, por exemplo, ou beber o cálice do Senhor indigno, né? Então, realmente, de fato, o autor vai ser bem enfático aqui em falar sobre isso, né? Que, de fato, ninguém é digno, né? Nós não somos dignos, nós somos pecadores, nós sabemos disso, mas nós cremos, né, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, né? De vós é dom de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 6, se não me engano, 8. Então, existe aí essa maneira de interpretar, essa interpretação através da língua portuguesa, exatamente nesse texto, né? Trocando aí o adjetivo por um advérbio. E aí mostra que, de fato, né, como foi bem colocado aqui pelo irmão Salomão, esse indignamente se refere ao modo, à maneira como os irmãos de Corinto estavam comendo, estavam chegando a celebrar a ceia do Senhor. Então, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados, né? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então o Senhor, ele requer santidade, requer reverência de cada um de nós. Então nós não podemos chegar de qualquer maneira diante de uma celebração de comunhão entre os irmãos, né, se de fato nós não estamos em comunhão. Então é um momento de reverência, de adoração, de celebração a Deus, agradecimento por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E assim estaremos cumprindo essa ordenança que é a ceia do Senhor. O terceiro ponto tem como tema a celebração festiva. Ele vai apontar aqui para uma celebração feliz, alegre. A gente não está em um funeral, não. Ele ressuscitou, glória a Deus. Então, ele diz aqui, a ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Tem que haver reverência? Tem sim, mas tem que ser festiva, feliz, alegre, porque ele ressuscitou, glória a Deus, e vem buscar a sua igreja. Então, nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Glória a Deus, que Cristo, onde Ele está, há fartura de grande alegria, há muita alegria, pois Ele é o nosso Deus poderoso, que morreu, mas também que ressuscitou. Então, todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, é lembrar que Ele pagou um alto preço por nós, mas que ressuscitou e vive à destra do Pai. E um dia Ele vem buscar a sua igreja. Um resumo desse terceiro tópico diz assim: a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo, alegre, feliz, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, irmão Eduardo. Amém. Então, nesta lição, nós vimos, né, sobre diferentes perspectivas temporais, né, no passado, no presente e no futuro, sobre o que é a celebração da ceia do Senhor, né? Devemos lembrar sempre do que o Senhor Cristo fez por nós, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, para a salvação da minha e da sua vida, né, e para assim de todos aqueles que creem e que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o reconhece como Filho de Deus vindo à Terra, né? No presente, celebrar a comunhão entre os irmãos, espalhar esse amor que Jesus Cristo ensinou a cada um de nós através das suas Escrituras, dos Evangelhos, onde mostra o que Ele fez por cada um de nós e o que Ele nos ensinou. E futuro, lembramos e proclamamos que Ele está vivo e que Ele vive e que Ele está vindo buscar a sua igreja
né, no ponto de vista futuro, escatológico, das coisas vindouras, que ele virá, arrebatará a igreja, e assim acontecerá tudo aquilo que está eminente a acontecer, porque essas escrituras estão se cumprindo, tudo está se cumprindo de acordo com a palavra de Deus, né? Se você quiser ter uma ideia do que é a proximidade do final de todas essas coisas, você basta olhar para o Estado de Israel, para o país de Israel, que é o termômetro do acontecimento das últimas coisas, nos países se voltando contra Israel. Isso tudo está escrito na palavra de Deus, né? E há de se cumprir. E nós temos o dever, né? E a oportunidade de estarmos pregando este evangelho, pregando o amor de Jesus Cristo a toda criatura, porque Jesus está voltando e não há tempo mais de estarmos brincar de serpente, brincar com as coisas do mundo, né? Mas é tempo de nos voltarmos cada vez mais para as coisas de Deus, nos voltarmos para Deus, aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, e assim estamos proclamando o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, somos gratos a Deus por tudo. Irmão Salomão, quer falar mais alguma coisa? Amém, né? Já concluímos, sou grato a Deus por tudo. Eu te espero na próxima aula, se assim Deus permitir, né, irmão Eduardo? Amém. Antes de você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Quando você deixa o likezinho, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, e assim vai passando para outras pessoas, e assim o Evangelho é proclamado aos quatro cantos da terra. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos.